Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos responder agora a questão de número 153 da prova azul. Uma questão de geometria espacial, mais precisamente, volume de um cone. Tinha também ali uma porcentagemzinha no meio do caminho. Para mim foi uma questão de nível médio. Bora nessa? Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 e 10 centímetros, respectivamente, como apresenta a figura. Então, temos aqui a altura igual a 10 centímetros e a base está no alto, né? E já destacando que iremos usar a fórmula do volume daqui a pouquinho, e na fórmula do volume a gente costuma usar o raio, não é isso? E o raio é a metade do diâmetro, que no caso é 4 centímetros. Muita gente não se liga nisso e aí na hora de aplicar a fórmula, coloca o 8 no lugar do R. Então aí é uma casquinha de banana que o Enem deixa aí no meio do caminho para a galera escorregar, né? E realmente acaba acontecendo mesmo. Devido ao aumento do preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto, com altura de 10 centímetros. Então a altura é a mesma. Então temos que esse novo cone, ele vai ser um cone mais fininho, né? Então deixa eu aqui fazer o esboço desse cone. Coloque aqui agora a base dele, só uma ilustração mesmo. Vamos continuar a leitura. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual a quanto? Então, a única coisa que vai mudar nesse cone é o raio vai ficar um pouquinho menor, a altura é a mesma. Então, temos aqui um problema clássico do Enem, do antes e do depois. Então, é dada uma situação de antes, no caso aí, esse cone com 4 centímetros de raio, e aí muda-se alguma das grandezas, que no caso aí é o raio, e esse raio a gente precisa encontrar, e aí é apresentada uma relação do antes com o depois, ou pergunta-se uma relação do antes com o depois. Então esse é um modelinho bem assim, fichinha carimbada do Enem. Então vamos aqui para o antes, o volume de antes. Como é que se calcula o volume de um cone? É 1/3 do produto da base pela altura. Então temos aqui o seguinte, a base é um círculo, e a área de um círculo é πr². Isso aqui multiplicado pela altura, tudo isso dividido por 3. Substituindo aqui os valores, a gente vai repetir o π, porque lá na frente a gente vai cortar o π, né? Π vezes o raio do primeiro cone, do de antes, é 4 centímetros, então 4² vezes a altura, que é 10, dividido por 3. 4² é 16. 16 vezes 10 dá 160. Então, 160 π sobre 3 centímetros cúbicos. E o volume de depois, ele é 19% menor do que o volume de antes. Então, o volume de antes é a nossa referência de cálculo, ele é o nosso 100%. Aí, nesse caso, vamos tirar 19% dele. Se a gente tira 19% do cone de antes, o que vai sobrar? Vai sobrar 81%. Então, o volume de depois será 81% do volume de antes. E agora a gente vai simplesmente substituir esses valores. Quem é o volume de depois? O volume de depois é a mesma fórmula do volume que a gente vai usar. Πr², o R é o que a gente deve encontrar, a altura é a mesma, no caso 10 centímetros, tudo isso aqui dividido por 3 vai ser igual a 81% do volume de antes, e o volume de antes nós temos aqui, ó, 160 π sobre 3. Então vamos substituir aqui, 160 π sobre 3. Agora nós podemos fazer algumas simplificações, né? A gente vai simplificar então quem está em cima com quem está em cima, quem está embaixo com quem está embaixo, de lados opostos. Então esse π vai cortar com o π do segundo membro,
Esse 3 vai cortar com esse outro 3. Esse 10 aqui, ó, ele vai simplificar com 160. Aí basta cortar aqui um zerinho. Aí temos aqui finalmente o seguinte, que r ao quadrado é igual a 81 vezes 16 dividido por 100. Logo, r é igual a raiz quadrada de 81 vezes 16 sobre 100. Então, deixa eu passar aqui para cá. Aí nós temos, finalmente, que r vai ser igual. Raiz quadrada de 81 é 9, vezes raiz quadrada de 16 é 4, e raiz quadrada de 100 é 10. Então, r fica 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 10 dá 3,6 centímetros. E essa resposta que está na letra C. Uma questão não tão tranquila. Tem que saber a fórmula do volume, se ligar aí nessa questão da porcentagem, porque muita gente se confunde com isso. Mas, no geral, é uma questão de nível médio e é modelinho do Enem. Então, fiquem espertos que pode cair uma questão muito parecida com essa. Espero ter ajudado e me aguarde até as próximas resoluções.